Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora aqui com a gente. Quem vai ver depois também, isso vai ficar gravado. Eu posto, espero que ainda hoje, se não hoje, amanhã, lá na nossa página. Também postei a última videoconferência ontem. Essa eu atrasei bastante, estou cheio de coisa aqui, mas enfim, consegui postar ontem. Essa eu vou postar mais cedo, hoje ou amanhã. Estamos caminhando para o final da disciplina. Hoje é a última videoconferência, quinta-feira vai entrar a segunda avaliação. O esquema da segunda avaliação é parecido com o da primeira, não tem muito mistério, é base nos textos que a gente viu e escrever um texto, não vou dar o spoiler completo, mas com base nos textos, escrever um texto, vocês, parecido com o que a gente fez na primeira avaliação. Como deu certo, também não tem por que mudar. Como vocês sabem, né, as aulas, aulas positivas, eu postei lá, peguei as que eu fiz no semestre passado, então tem lá uma aula de necropolítica, se vocês quiserem ver meio que o passo a passo do conceito de necropolítica, da noção de necropolítica, tem um vídeo postado na nossa página da disciplina. Então, as videoconferências, como eu combinei desde o início, está lá no cronograma também, é para ouvir vocês, ouvir dúvidas, comentários, e a gente vai conversando. Tá bom? Hoje a gente entra no último texto, quer dizer, a gente já entrou no último texto, a gente está fazendo essa videoconferência principalmente para discutir esse último texto, que é o Necropolítica, do Achille Mbembe. Eu falo Achille Mbembe, eu não sei se o nome dele é diferente, mas eu falo Achille Mbembe. E é um conceito muito badalado, né? Está muito na boca do povo, está todo mundo falando sobre ele, porque ele faz bastante sentido para a gente, de certas maneiras, até porque o ponto de partida dele é uma reflexão sobre uma realidade histórica colonial. E nós, por mais que tenhamos o hábito de não encarar a nossa história, nós somos um país construído em cima de colonização, escravização em massa de pessoas, e tudo isso tem uma lógica, né, interna que deixa uma certa herança histórica. Isso tem um peso nas nossas vidas. Por mais que a gente não encare muito a nossa história, mas é necessário encarar a nossa história. Então, aqui em Mbembe me ajuda bastante a entender algumas coisas de uma realidade propriamente colonial, escravista, e também ajuda a repensar a filosofia política fora das mitologias que a Europa Central é acostumada a contar e a gente é acostumado a repetir. Né? Ele coloca em outras bases as principais reflexões de filosofia política. Ele ele aproveita reflexões do Foucault sobre soberania, o fundamento do poder do Estado, o fundamento do poder político, e ele dá uma inversão ali no Foucault, onde Foucault coloca uma biopolítica, o Achille Mbembe não propõe, mas ele diz que o mais fundamental na experiência política moderna, né, na legitimação e sustentação do poder político dos Estados modernos, não está exatamente numa biopolítica, como Foucault descreveu bem, mas está numa necropolítica praticada na maneira, né, de invasão e exploração colonial de África, América e um pouco da Ásia. Isso é o mais fundamental na experiência de constituição do poder político europeu moderno. Está baseado numa necropolítica, numa política da morte, na morte feita política, uma coisa do tipo. O texto é difícil, né? É um texto muito difícil. Aqui em Mbembe usa muitos conceitos, muitos pensadores. Ele é um cara super erudito, né? Tem uma formação muito firme, forte, profunda, e expõe isso no texto dele. E como ele está também lançando um conceito ali, ele não tem a preocupação de explicar muito tudo que ele está usando de outros pensadores, tudo que ele traz de história da filosofia e tal. Ele vai lançando algumas ideias para chegar no ponto principal que ele quer, que é essa ideia, esse conceito da necropolítica.
Então, agora eu queria ouvir vocês. O que vocês entenderam, não entenderam, as dúvidas, o que vocês gostariam de saber, o que vocês gostariam que eu falasse mais um pouco. Estou aí à disposição de vocês. Camila mandou uma dúvida. Professor, se você pudesse falar mais um pouco sobre o que, Camila? Me fala aí. O que mais que você quer? Sobre o que você quer que eu fale mais nesse momento? Professor. Oi, Bárbara. Ele cita a Hannah, não sei, ele cita Hannah Arendt e em certos momentos ele traz um pouco, eu não li o texto todo, mas até na parte que eu li, eu senti que ele trouxe um pouco as concepções dela e tal, mas eu acho que ele entende a política diferente do que ela formula, né, enquanto política, sobre essa questão de violência e tal, por exemplo. Ou não, eu entendi errado. Porque a Hannah Arendt, ela vai falar a questão de que o fazer político é diferente da prática de violência, certo? Ou não? Certo. E ele traz a política sobre essa perspectiva da soberania como o termo eu esqueci, mas está atrelada a esse poder de morte, né, de matar, enfim. E aí, nesse sentido, a política para ele é diferente, mas ele se apropria dela para falar sobre essas questões também. Eu fiquei um pouco na dúvida, assim, entre essa parte. Sim. O que acontece? Ele está atacando diretamente, né? Qual assim, o ponto de partida, e ele está aí atacando não só um conceito, mas uma tradição muito forte na história da filosofia política moderna e contemporânea, que situa o fundamento do poder político, o fundamento do poder do Estado, em alguma noção de humano como essencialmente racional. Em que sentido? A gente é muito acostumado, vocês conhecem essa tradição, vocês podem não atinar, mas vocês conhecem. É a tradição, por exemplo, do contrato social, a noção de contrato social, em todas as suas vertentes. O que sustenta o poder do Estado? É um contrato social feito entre sujeitos racionais que abdicam de um bocadinho da sua liberdade para estabelecer um poder meio que central, que é o poder estatal, que pode ser representado pela lei, pelo rei, por uma assembleia, por um presidente, o que quer que seja. Mas esse poder político fundamental, que é o poder soberano, o que é o poder soberano? É o poder mais alto, que ocupa o lugar mais alto na hierarquia do poder político. Aquele que não é exatamente manda, né? Porque ele estaria justamente alicerçado em um contrato de algum tipo social, mas o poder mais alto, né, na hierarquia política, que pode ser ocupado e representado pela lei, pode ser representado pelo rei, pode ser representado por uma assembleia, pode ser representado pelo povo, em algumas noções, como, por exemplo, a do Rousseau, né, o povo que faz a lei é o verdadeiro soberano. Essa é uma discussão longa e profunda lá da filosofia política moderna, talvez essa seja a grande questão da filosofia política moderna, que é pensar a legitimação do exercício do poder político. Por que tem um poder superior aos outros? Por que existe um poder superior ao nosso, que pode cobrar impostos da gente, que pode bater na gente se a gente fizer alguma coisa errada, de maneira legítima? Se o vizinho bater na gente porque a gente fez uma coisa errada, está errado, a gente vai lá e denuncia ele. Mas se a polícia bater na gente porque a gente fez uma coisa supostamente errada, dentro da lei estabelecida, está ok, a gente não vai reclamar. Claro que se tiver abuso, tudo mais, a gente vai reclamar, mas vocês estão entendendo. Existe um poder que pode atuar sobre a gente, tanto dizendo o que a gente tem que fazer, nos impondo obrigações,
tanto reprimindo e corrigindo falhas que a gente possa ter dentro da realidade social. Por que existe esse poder? Qual é o fundamento desse poder? Se ele fosse só um poder como outro qualquer, a gente estaria vivendo numa lógica, isso é a filosofia política moderna falando, né? A gente estaria vivendo numa lógica de barbárie, de violência, né? Só um poder maior que o nosso que vem e bate na gente, ou diz a gente o que fazer, estabelece ordem, segurança, coisa do tipo. Então, a filosofia política moderna, que, não por acaso, é toda feita na Centro-Europa, na Europa Central, ela conta, como diz o Achille Mbembe, uma espécie de mitologia da razão ocidental, do humano como ser racional, da razão e dos contratos racionais entre sujeitos racionais como fundamento do poder político. Então, ele aproveita lá uma reflexão do Foucault, que está denunciando isso como mitologia. O que Foucault diz? Foucault diz, existe um poder muito mais fundamental para estabelecer o poder soberano, ou para estabelecer algum regime de soberania dentro de um Estado, do que essa ideia de contratos entre sujeitos racionais, que é o poder de vida e morte sobre as pessoas, né? O poder de matar e o poder de fazer viver, o poder de deixar viver e o poder de fazer morrer. Em vários momentos, né, existe alguma instância que assume esse poder e que te diz, olha, eu posso, não te diz, mas te mostra, com vários exemplos, eu posso te fazer morrer. Logo, se você vive, é porque eu também posso te deixar viver. Isso é o grande fundamento do poder político moderno, diz o Foucault, né? E o Achille Mbembe vai aproveitar essa reflexão, vai dizer, o Foucault tem toda a razão. Não se trata de um acordo entre sujeitos racionais. A racionalidade não é a base do fazer político, né? Nesse sentido, ele contraria, sim, até os pensadores contemporâneos que fazem da racionalidade o fundamento da vida política, tipo um Habermas, né, com a ideia de ação comunicativa, o fundamento da vida política é a comunicação, o diálogo entre as pessoas. A própria Hannah Arendt, quando estabelece o fundamento da vida política, né, coloca na conta de um humano que, porque tem a linguagem, uma linguagem bem desenvolvida, pode discursar e discutir em assembleias públicas, e nas assembleias públicas pode aparecer a singularidade de cada um. Ela é herdeira de uma certa noção de autonomia também, né, da livre iniciativa individual que pode propor coisas, colocar coisas no mundo. E tem essa pegada muito forte do diálogo, né, o diálogo nas assembleias públicas. O Mbembe diz, estamos muito distantes de uma realidade como essa, ou todas as reflexões estão muito distantes da realidade. Por quê? O verdadeiro fundamento do poder soberano dos Estados modernos é inseparável da aventura colonial da Europa Central, que sistematicamente invadiu, saqueou, explorou, escravizou pessoas em massa, assassinou e dizimou até povos inteiros, acabou com povos inteiros da história da humanidade, sumiu com povos inteiros do mapa. E isso, né, cadê a racionalidade, o diálogo, o contrato? Não tem essa dimensão aí. Tem a dimensão de uma violência extrema que a Europa Central perpetrou, assim, mundo afora, né, especialmente na África e na América, detonando com povos inteiros, submetendo povos inteiros à escravidão, submetendo povos inteiros a uma realidade colonial. Então, esse é o verdadeiro fundamento do poder político, né, assim. Mas ele não deixa de aproveitar reflexões da Hannah Arendt, porque ele chega a pensar em algum momento, inclusive nesse texto só aparece, o Estado nazista como o Estado necropolítico, meio que por excelência, dentro da própria Europa, né? Meio que essa realidade necropolítica que eles impuseram a povos inteiros na África, na América, no século XX, essa lógica chega lá, essa lógica invade a própria Europa por dentro na fundação do Estado nazista, que é um Estado necropolítico por excelência. Ele tem o tempo todo, ele impõe o tempo todo o poder de fazer morrer grupos inteiros de pessoas
inclusive criou técnicas e tecnologias da morte, o Estado nazista, coisa que, de maneira tão sistemática, não existe, talvez nem na aventura, no empreendimento colonial da Europa Central, né, porque os caras criaram assim, máquinas, né, maquinários, tipo câmara de gás, coisas do tipo, um pensamento ali em cima, né, do tipo ciência, engenharia, vamos desenvolver um projeto mesmo para o extermínio sistemático de pessoas, para o assassinato sistemático de pessoas. E por baixo a gente sabe que foram pelo menos 5 milhões de pessoas mortas num espaço relativamente curto de tempo para tantas mortes. O nazismo chega ao poder em 43, e em 33 e sai em 45, com o final da guerra. Então, em pouco tempo, pelo menos 5 milhões, estima-se que seja mais, de pessoas foram exterminadas. Então, ele aproveita assim, esse campo da reflexão da Hannah Arendt sobre a violência do Estado nazista para pensar como essa necropolítica invadiu ali invadiu a própria Europa. Em outro ponto também, né, ele aproveita, no sentido de que, se vocês lembrarem lá da noção de banalidade do mal, um dos pontos fundamentais para a banalização do mal e a difusão de um mal, né, pela sociedade, que resulta na grande violência, na violência extrema contra grupos inteiros de pessoas, é a sistemática desumanização de grupos inteiros de pessoas. Tem essa coisa, ela fala lá da superficialidade dos agentes, as pessoas muito superficiais, que abdicaram da capacidade de pensar, que vivem assim no raso, apenas reproduzindo aqueles valores prontos da sociedade, não estão nem aí para nada, são quase estúpidos mesmo, né? Assim, muito comuns, beirando a estupidez, tipo ela viu lá o Eichmann, e a superfluidade de grupos inteiros de pessoas, quando não de todas as pessoas da sociedade, né? Sentir que as pessoas são supérfluas, são descartáveis, são, sabe, uma desumanização sistemática das pessoas. Elas podem ser mortas, não tem problema. Mas ele aproveita essa parte da reflexão da Hannah Arendt e diz: isso a Europa fez na África e na América por séculos, uma sistemática desumanização daquelas pessoas, então tomadas como supérfluas, como muito tranquilamente matáveis, tanto é que se escravizava pessoas em massa da África, né, trazidas, sequestradas da África e trazidas para trabalhar nas Américas, quando sobreviviam à viagem, ao sequestro marítimo que elas passavam, né, assim, que eram em condições já terríveis, subhumanas, completamente, sabe, destruidoras, e elas chegavam aqui e eram postas para trabalhar em condições também subhumanas, sob a mira de chicote, sob não só a ameaça constante, mas a presença, de fato, de torturas de todo tipo, físicas e psicológicas, assassinatos. Então, ele diz, é um mundo da morte. As colônias, especialmente as colônias escravistas, é um mundo da morte. É a necropolítica em pleno vigor. Assim, a plena realização da necropolítica. Necro, vocês sabem, é morte. Então, tem ali uma política da morte no sentido de que o poder soberano se impõe a partir desse poder de fazer morrer. Ele o tempo todo diz, olha, eu posso te fazer morrer, eu posso te fazer morrer, por isso eu sou o poder soberano. Também posso te deixar viver, por isso eu sou o poder soberano. Ele diz, esse é o fundamento da soberania, do poder soberano dos Estados modernos. É esse empreendimento colonial, necropolítico, que cria mundos da morte, em que as pessoas estão ao mesmo tempo mortas e vivas. Ele diz, as pessoas são como sombras, as pessoas são como ali habitantes de um reino intermediário entre a vida e a morte, porque o tempo todo elas podem ser mortas, estão sendo mortas, porém estão vivas e são sistematicamente desumanizadas, porém não cessam de dar provas de que são humanos, né? Têm suas atividades culturais, suas atividades artísticas, sua linguagem, seu mundo simbólico constituído, e, no entanto, são sistematicamente desumanizadas, violentadas, torturadas, assassinadas. É pesado, mas é real, né? Ele tem razão no que ele está falando.
Cadê o contrato de sujeitos racionais? É muito limpinho, é muito bonitinho. Parece que as pessoas se reuniram, sentaram numa mesa com ar-condicionado, e aí conversaram, poxa, vamos estabelecer um poder soberano para intermediar os nossos conflitos e a gente poder viver em segurança, em paz. Quando você lê Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, você fica com essa impressão. Mas é uma fábula. É uma fábula. A própria noção de que o fundamento da reunião social em vida política possa ser o contrato entre sujeitos racionais é um negócio que não bate nem cronologicamente, né? A possibilidade de resolver um conflito através de um acordo, de uma conversa, é uma conquista bem tardia da humanidade. Não é de se imaginar que isso estivesse presente no início da formação de comunidades políticas, entende? Então é por aí que ele pega, que ele faz tanto, tem realmente uma concepção política diferente da Hannah Arendt, quanto aproveita uma reflexão dela sobre a desumanização sistemática de pessoas que leva à banalidade do mal, incluindo como, assim, talvez foco, cerne mais visível disso, o Estado nazista. Mas ele se preocupa com uma coisa que ela não se preocupou tanto, né? Ele diz, isso que aconteceu lá no Estado nazista, talvez, inclusive, chame tanto a atenção por ter ocorrido dentro da Europa. Dentro da Europa, sem diminuir em nada o terror, a violência que foi, de maneira nenhuma. Mas o que aconteceu lá, aconteceu por séculos. O que aconteceu lá em 13 anos, né? 14, 15, não sei, aconteceu por séculos na África e na América. E não, europeus não se preocuparam muito em pensar isso, né? Nem mesmo a Hannah Arendt, é preciso dizer. Diogo, tem uma documentário, é uma série, são 3 ou 4 episódios na Netflix, As Guerras do Brasil. E aí, Ailton Krenak, cara, tem uma visão muito... O que você falou aí, ele dá uma descrevida, sabe? Muito legal. Sim, eu assisti alguns episódios dessa série, não vi nem no Netflix, vi no canal Curta. Não sei se tem em todas as TVs, mas eu tenho net. Tem um canal que é muito bom, um canal Curta, passa um monte de documentário, coisas sobre arte, história, filosofia. Muito bom, assim, vale a pena. E eu vi lá alguns episódios desse Guerras do Brasil, mas não me lembro de ter visto o Ailton Krenak, mas eu já vi ele falar em várias outras situações, né? Então eu posso imaginar, assim, do que se trata. Porque, de fato, né, é um povo que foi sistematicamente desumanizado e destruído, tanto fisicamente quanto simbolicamente, culturalmente, né? E essa coisa de a gente viver numa realidade colonial e escravista, isso deixa marcas muito profundas, né? E é preciso que a gente encare essa nossa história. Nós somos o único povo, é preciso que a gente entenda isso, a gente veio de uma realidade colonial escravista. E a gente é o único povo que eu conheço, que eu já vi, que conta a nossa história ao contrário. A gente é tão colonizado, até na mente, para ter ideia, que a gente conta a nossa história de ponta cabeça, do ponto de vista do colonizador. Reparem, só reparem. Inclusive, agora em maio, a gente vai ter mais uma data dessas, que é contada do ponto de vista do colonizador. Então, assim, quando começa a nossa história, se te perguntasse, o que você ia dizer? Debate pronto, sem ficar uma grande reflexão. Quando começa a história do Brasil? 1500. 1500, quando chegou o colonizador. Antes não tinha nada, não interessa. O que tinha aqui? Não interessa. Tinha um bando de gente aí fazendo não sei o quê. Chegou o colonizador. Próximo marco importantíssimo da nossa história. 1808. O que aconteceu em 1808? Quem lembra? Não, 1808? Nada importante? Ué, não foi a proclamação da República, eu acho. Não, sei. A família real portuguesa se mudou para o Brasil, fugindo de Napoleão.
marco da nossa história, porque aí teve várias mudanças, criou-se Biblioteca Nacional, Banco do Brasil, não sei o que lá, mas olha o marco. A família real colonizadora veio para o Brasil. Próximo marco, 1822. Aí sim, Bárbara, independência do Brasil. Como é que a gente conta a história da independência do Brasil? O príncipe colonizador levantou a espada, deu um grito e proclamou a independência do Brasil. Próximo marco, 1888. E aí você comemora aí em maio, né? 13 de maio de 88. O que teve? Abolição da escravatura. A abolição da escravatura. Mas como que a gente conta? A princesa colonizadora, num ato de bondade, assinou uma lei chamada Lei Áurea, e aí aboliu a escravidão no Brasil. Todos esses marcos, e são aí 380, 400 anos de história, a gente conta do ponto de vista do colonizador. Depois começa a ter alguma coisinha que é caseira, mas é muito estranho isso, gente. A gente não se dá conta disso, mas é muito estranho, sabe? E aí a gente vai ter toda uma formação sempre estudando só pensadores europeus, em que área for que você esteja, só pensadores europeus, pouco ou nenhum incentivo a gente desenvolver um pensamento próprio, né? Seja de que área você for, pô, tem coisa aí que você pode pensar, fazer, realizar, sabe? Mas a gente não é levado a pensar dessa maneira. É impressionante, é um sintoma de colonização mental muito forte. Elites, e isso deixa heranças, várias heranças, né? Elites identificadas com o estrangeiro, né? Como se fossem gringas, que não têm preocupação nenhuma com o desenvolvimento do próprio país, classes médias que querem ser elites e elites que querem ser estrangeiras. Aquela sistemática desumanização de grupos inteiros de pessoas permanece vigente, porque isso tem um peso histórico. Você passar 400 anos numa realidade colonial escravista, em que as pessoas são sistematicamente desumanizadas, isso deixa uma marca, permanece ainda. Não se contam os mortos da mesma maneira em todos os lugares. Tem um filósofo chamado Derrida que fala isso. Depois a Judith Butler repete numa obra dela. Não se contam os mortos da mesma maneira em todos os lugares. Nós, hoje, por conta dessa nossa história, e o Achille Mbembe fala disso, né, assim, os países... Uma realidade que tem regiões de necropolítica e regiões de biopolítica, né? Então, a gente sabe onde que o poder soberano atua fazendo morrer. Tem regiões onde o que vale é o fazer morrer, em que o Estado só chega para dar porrada e matar, em que não tem saneamento básico, que é uma forma de fazer morrer, não tem hospital, que é uma forma de fazer morrer, não tem outras opções de vida, senão entrar para uma vida que vai te fazer morrer. É necropolítica. E tem regiões de biopolítica, que tem uma preocupação com o fazer viver. Onde tem saneamento básico, onde tem um hospital, onde a polícia trabalha mais para proteger do que para violentar. A gente convive com essa realidade dilacerada entre uma necropolítica, que veio antes, inclusive, é isso que o Achille Mbembe chama a atenção. A necropolítica, para o poder soberano, político, para a filosofia política, né? Ela veio antes da biopolítica. Primeiro, a necropolítica, sendo praticada em larga escala na África e na América pelos europeus da Europa Central. E depois, começou a surgir por lá uma biopolítica. E depois começou a ser irradiada. Vocês conhecem o conceito de biopolítica? Do Foucault? Isso é importante. Se você não entender a biopolítica, você não entende a necropolítica, né? Tem lá na aula que eu deixei disponível, na nossa página, da nossa disciplina, tem lá uma aula que eu dei no semestre passado, que fala justamente faz todo esse percurso, né, da crítica a essa fábula da racionalidade moderna, a ideia de que o fundamento do poder soberano é o fazer morrer e o deixar viver, só que o Foucault desenvolve uma noção que é a de biopolítica. Vou falar rapidamente para vocês pegarem a noção, se vocês quiserem tudo bem completinho, tem na aula que eu coloquei lá.
Vocês conhecem a noção de poder disciplinar, de sociedade disciplinar do Foucault, ou não? Já ouviram falar? A ideia de que ali, a partir do século XVIII e início do XIX, a sociedade começa a se moldar de tal maneira que surgem várias instituições disciplinares, instituições baseadas num forte regime de vigilância e punição, sabe? Vigilância e punição. Por exemplo, escola, quartel, convento, hospital, hospital psiquiátrico e, acima de tudo, a prisão, né? A prisão. E isso surge a partir do século XVIII, diz o Foucault, para alimentar um mercado capitalista industrial nascente. Você precisa de pessoas em massa para trabalhar ali num lugar específico durante 12, 14 horas apertando o mesmo parafuso. Ninguém é preparado por natureza para isso. O ser humano não nasceu preparado com esse corpo nosso que é atravessado por tantos afetos, desejos, fantasias. Esse corpo não é preparado para ficar num lugar paradinho apertando um parafuso. Então, essa sociedade desenvolve uma série de instituições disciplinares, sabe? Essas que eu falei, das quais a gente não escapa, né? Já nasce num hospital, em criança já vai para a escola, da escola vai para um trabalho numa fábrica, que é uma instituição disciplinar, ou então, se não vai trabalhar, vai para o convento, se não vai para o quartel, se adoece, volta para o hospital, se adoece da cabeça, vai para o hospital psiquiátrico, se não aguenta tanta pressão, comete um crime, vai para a prisão, sempre alguma instituição baseada em vigilância e punição, né? Essa sociedade disciplinar cria saberes sobre a própria sociedade que ela está criando, porque assim, ele diz, a sociedade disciplinar cria tanto o indivíduo, que é aquele cara que a partir de agora tem um lugar na linha de montagem, ele tem o seu quarto, ele tem o seu armário onde ele guarda suas coisas, ele tem o seu número de registro no Estado, tudo isso vai reforçando a ideia de ser um indivíduo. Mas essa sociedade disciplinar também cria massas, uma massa social. E ela começa a desenvolver vários saberes sobre essa massa, né? A noção de, por exemplo, quantas pessoas nasceram nesse ano? Ah, tantas. Opa, isso dá um saber sobre aquela sociedade. Quantas pessoas morreram? Ah, tantas. Morreram de quê? Olha, muito trauma na cabeça, acidente na cabeça. Aí o que se faz? Uma política governamental de instituir capacetes nas fábricas. Uma política de fazer viver. Temos que fazer viver mais essas pessoas, não porque a gente é bonzinho, mas para fazer elas produzirem mais. Elas têm que continuar aí produzindo. Então, está morrendo muita gente de acidente na cabeça, bota um capacete em todo mundo, é uma política biopolítica que vai fazer com que o cara se acidente, mas fique só 2 semanas se recuperando e já volte para trabalhar. Ao invés de morrer, a gente tem que contratar outro. Ah, morrendo muita gente de infecção, faz o quê? Política de saneamento básico. Vamos embora, tal. Uma biopolítica. E o Foucault diz, a partir da sociedade disciplinar, se desenvolveu uma biopolítica que mostra o tempo todo o poder soberano de fazer viver e, portanto, de deixar morrer. Esse par vida e morte. É aí que o Foucault fala da noção de biopolítica. E é por aí que o Achille Mbembe pega para fazer uma inversão. Ele diz, o mais fundamental na constituição do poder soberano não é o fazer viver e o deixar morrer, que o Foucault mostra na biopolítica como funciona. Pelo contrário, até cronologicamente, é o fazer morrer nessas campanhas coloniais de sistemática desumanização, destruição, escravização, assassinato, exploração de todo tipo. É uma necropolítica. E, em contraste com ela, começa a ir surgindo uma biopolítica interna, a Europa Central, né, que é justamente esse poder mostrando essa face do fazer viver. Mas ele já cansou de mostrar a face do fazer morrer ao longo dos séculos. E aí ele começa a mostrar, a partir do século XVIII, essa face do fazer viver dentro da Europa Central. Entendem essa lógica? Tanto a do Foucault quanto a do Achille Mbembe, isso é muito importante que vocês entendam. Se não entenderam, podem perguntar. Se não entenderam alguma coisa daí, isso é muito importante.
Enquanto vocês pensam, o Fernando colocou aqui uma questão. Ele diz assim, você poderia conversar, falar um pouco mais sobre aquela conclusão no AVA? Fico com a impressão de que a guerra hoje serve como necropolítica, motivadora para que o povo possa se posicionar um pouquinho melhor. Porém, nesses últimos anos, no mundo inteiro, aconteceu diversas manifestações, tanto pacíficas quanto violentas, da parte dos manifestantes e do Estado também. Você poderia conectar essa conclusão com o tópico final do texto Máquinas de Guerra e Heteronomia e o Comportamento Revolucionário do Povo? Sugeriu, ele cita lá um trecho, sugeriu que, sob o necropoder, as fronteiras entre resistência, suicídio, sacrifício e redenção, martírio e liberdade desaparecem. Esse trecho acima me faz pensar sobre isso, essa ausência de polaridade entre povo e soberania. Fernando, deixa eu ver se eu consigo encaminhar alguma coisa a partir daí. Essa ideia de que, sob o necropoder, as fronteiras entre resistência, suicídio, sacrifício e redenção, martírio e liberdade desaparecem, tem a ver com a própria noção de estado de exceção, que também é bem importante para essa discussão. Há toda uma reflexão da filosofia política moderna e contemporânea sobre a noção de estado de exceção. O que seria o estado de exceção? Seria justamente aqueles momentos da história em que todas aquelas garantias legais que estariam instituídas num Estado de Direito são suspensas por alguma razão. Pode ser uma guerra, pode ser uma pandemia, pode ser uma revolução, pode ser um assalto ao poder por um tirano, pode ser uma desorganização, um caos geral por causa de uma situação de fome, de miséria, uma colheita muito ruim, destruição, as indústrias quebraram todas, situações climáticas, um frio monstruoso, um calor terrível, calor não chega a tanto, um frio terrível, parou tudo, não sei o quê. Existem momentos, então, diz a filosofia política moderna, em que há uma suspensão das garantias legais, das garantias estabelecidas na lei, que seriam o fundamento do Estado moderno, nessa reflexão sobre a filosofia política moderna. Isso seria um estado de exceção. É uma ditadura, é um estado de exceção, porque, imagina, fecha Congresso, acabou as garantias individuais presentes na lei, toque de recolher, se você tiver uma opinião contrária, pode ser preso, torturado, assassinado. Ah, mas não estava na lei que não pode torturar? Acabou. A lei pode até estar lá, mas durante esse momento aqui está esquecida, não tem. O Achille Mbembe diz o seguinte, nas realidades coloniais, especialmente nas coloniais escravistas, o estado de exceção é permanente. Só tem estado de exceção. Não tem garantias legais. Pode ter até alguma lei vigente, mas para as pessoas que são, por exemplo, escravizadas, ou para as pessoas que têm suas terras invadidas e são sistematicamente violentadas, só tem estado de exceção. Não tem garantias legais, nunca teve. Se elas vivem num permanente estado de exceção, elas não têm mecanismos legais e institucionais para contestar a violência que elas sofrem. Não tem nada, vou chegar lá, fazer uma representação legal, tal, olha, estou tendo meus direitos, violar que direitos? Não teve nem a noção de que tinha direitos para essas pessoas. Logo, a fronteira entre contestação, resistência e suicídio e martírio fica muito, desaparece quase. Porque você está lutando fora dos parâmetros da legalidade instituída, que nunca te contemplaram. Então, qualquer resistência pode ter uma reação no nível da sua morte, né? Não tem as garantias legais para dizer, vamos imaginar, um embate entre posições diferentes no Congresso. Não é de se esperar que ele termine em morte daquelas pessoas ali envolvidas. Porque entende socialmente que aquilo está dentro de um aparato legal, com garantias de direitos, que só pode ir até um certo limite. Às vezes rola até um soquinho ali, o cara perde muita paciência, mas não vai imaginar que alguém ali vai matar o outro. Mas fora de qualquer garantia legal, numa realidade colonial escravista,
e nas sociedades que são herdeiras dessa realidade social escravista, para muita gente, não tem esses mecanismos institucionais de contestação, de resistência, de petição. Tem que ir para a luta e, na luta, pode ser morto. Não tem essa distância, entendeu? É isso que ele quer dizer, tem a ver com isso, dessa noção de um estado de exceção permanente, que, inclusive, né, embora a colônia instituída tenha acabado, a gente sabe que para muita gente, justamente por causa da herança dessa realidade, para muita gente o estado de exceção ainda é permanente. Não tem garantia legal. Levar tapa na cara na luz do dia é normal. Por que é normal? Porque a garantia é estado de exceção, pô. Não está na lei que você pode tomar um tapa na cara na luz do dia. Tomar 80 tiros andando de carro é normal. Mas não está na lei que tu pode tomar 80, não sabe? Não é em todo lugar, né? Na Avenida Atlântica, na Barra da Tijuca, dá tapa na cara de um cidadão no meio da rua, na luz do dia, fuzilar carro com 80 tiros. Não vai acontecer. Tem garantias legais, não é estado de exceção. Entende? Então é exatamente isso aqui, cara. Exatamente isso aqui. A noção de um estado de exceção permanente. O que mais, pessoal? Essa resposta que você deu agora, Diogo, me levou a uma coisa que eu tenho observado. A gente está tão colonizado que tem pessoas que clamam pela uma volta de uma ditadura para ter um só dominando ele. Porque ele não está dando conta de conviver com o Congresso, com o Supremo. Ele acha que está sendo dominado por todos os lados. Então, para ele, uma ditadura ele vai ser dominado por um só. É louco isso, né? É muito louco. Ele tem essa coisa, mas ele, de certa forma, onde que a herança da necropolítica está aí também, né? É com a noção de que as pessoas, para quem o estado de exceção já é permanente, tem que permanecer nessa condição. As pessoas não podem ascender de vida, as garantias legais não podem chegar para todas as pessoas. O que a gente precisa é de, sabe, manter as pessoas nessa situação de subalternidade, de destruição de condições de vida, entre a vida e a morte. Muita gente aqui acredita nisso, justamente por causa desse passado colonial escravista. O cara que ajuda muito a entender isso é o Gessé Souza. Tem um livro chamado A Elite do Atraso, e tem outros que ele diz sempre a mesma coisa, mas o Elite do Atraso, que foi a primeira vez que ele disse, de maneira mais sistemática, ele articula muito bem, porque é uma coisa que é até óbvia, mas o óbvio precisa ser dito, especialmente para a gente, que foi colonizado até na mente. Então, a gente convive com uma realidade em que há grupos inteiros de pessoas que seguem sendo sistematicamente desumanizados, né? Pensados como supérfluos, pensados como matáveis, pensados tranquilamente como sem ter garantias legais, deixados tranquilamente à própria sorte, sem saneamento básico e sem hospital, nenhum nem outro, quer dizer, quer matar as pessoas, né? E a gente convive com essa realidade numa boa. Então, essa galera, né, que fica pedindo volta de ditadura militar, essa é uma das razões. Se identifica com o lado da biopolítica, digamos assim, não tem a menor pudor de dizer que os outros têm que continuar vivendo na condição da necropolítica mesmo. Que não podem melhorar um pouquinho de vida, não podem ter nada de melhor do que aquilo. Aí, claro, que também tem a ver com uma colonização mental, no sentido de que a gente não pode criar nada melhor, assim, né? Tem que viver sob esse poder dominador
como a gente foi acostumado. A realidade colonial escravista também é uma realidade de forte autoritarismo. O autoritarismo endêmico, sistêmico, é uma coisa que ela deixa de herança, né? Por 400 anos, olhou-se para a figura de um homem forte, um homem branco, cristão, de posses, que é o dono do poder executivo, legislativo, judiciário, que é o dono da fazenda, que é o dono da cidade, que é o dono dos escravos, que é o dono das pessoas que flutuam ali ao redor dele, que é o dono da mulher dele, que é o dono de tudo ali, que não pode ser contrariado, que manda, que tem seus jagunços, que tem suas milícias, até isso, né? Tem essa proliferação de poderes paralelos, é uma coisa que o Achille Mbembe fala. Como não tem um poder legítimo instituído, começa a surgir um monte de poder paralelo, com estilo de milícia, né? Mais ou menos, às vezes, posso estar botando entre aspas, às vezes é milícia mesmo, né? Como se costuma chamar. É muito comum nessas realidades que são herdeiras de uma necropolítica sistemática. Então, tudo isso, isso aí, Fernando. Então, tudo isso leva muita gente a raciocinar dessa forma, pedindo volta de ditadura militar, um ressentimento muito grande, né, contra conquistas de outros grupos que vinham sendo sistematicamente excluídos, mas que vêm requisitando sua voz, seu espaço, adquirindo conquistas importantes no campo social e político, mas há uma resistência muito grande de pessoas que se pensam como herdeiras dos senhores, né, assim, sem perceber. Por isso que aquela cena do Bacurau é legal, né? Vocês devem ter visto Bacurau. Por isso que é tão legal, aquela cena que os norte-americanos estão aqui para fazer uma caçada, né, da galera numa cidadezinha do interior, e tem um casal lá de brasileiro que acha que é igual a eles, né, quer dizer, que é herdeiro dos senhores, nessa reflexão política que eu estou fazendo. Os caras olham para eles sem a menor cerimônia e riem da cara deles. Esses caras não são brancos, né? Esses caras, no máximo, eles ficam olhando assim, analisando. Eles podem até ser assim, um mexicano mais clarinho, um negócio diferente, mas branco igual a gente não é. É isso, não é. A gente é brasileiro, a gente é da parte colonizada da relação. Não tem essa coisa de tirar marra de europeu, de norte-americano. Vai bater lá, os caras não vão te reconhecer como tal, entende? Então é preciso se livrar um pouco, não se livrar, combater um pouco esse sintoma tão pesado, ver se a gente consegue criar alguma coisa aqui por dentro, né? E se livrar um pouco também, quebrar um pouco também esse sintoma tão pesado do autoritarismo, que é muito forte para nós. Vamos ver, claro que a gente está atravessando um momento disso, né? É o autoritarismo miliciano, tudo que há de pior está totalmente aflorado e não dá indícios de que vai acabar tão cedo, né? Mas é preciso atravessar esses momentos, é preciso encarar a nossa história, senão a gente não sai nunca dessa história. Aí sai um, entra outro e fica, e dá uma respirada de 10 minutos e volta de novo. Preciso encarar essa nossa história. Senão a gente não sai do lugar, não. O que mais, povo? Para mim, comecei a pirar, a parte política estava indo legal, mas quando ele dá uma guinada para metafísica, aí eu voei. Olha só ele falando aqui. A vida do espírito não é aquela vida que tem medo da morte e se poupa da destruição, mas aquela que pressupõe a morte e vive com isso. Aí eu falei, cara, esse cara viajou, eu fiquei perdidão. É que isso aí é Hegel, cara. Aí ele está citando aí, dialogando com Hegel. E o Hegel é muito difícil, né? Muito obscuro. É o pensador mais difícil da história do pensamento, entendeu? Acho que nem vale a pena assim, entrar
nesse vocabulário hegeliano, nessa filosofia hegeliana, para os nossos fins aqui não vale muito a pena. Ele está fazendo uma longa reflexão aí, na verdade, sobre o quanto a própria morte é presente mesmo nas noções mais sublimes assim da filosofia política moderna. Por exemplo, na filosofia hegeliana, diz que tem tem um movimento da razão na história, né? A história da humanidade é a história do progresso da razão. Então, ela começa lá nas cavernas, os primeiros humanos, muito pouco racionais, passa por momentos de tiranias políticas, em que se entende que só um é racional, chega a momentos de maior abertura, de aristocracias, em que se entende que um grupo é racional, e chega no auge, no seu ápice, o progresso da razão humana, no estabelecimento do Estado moderno, com suas leis racionalmente estabelecidas. É um Estado maravilhoso. O Estado prussiano no qual Hegel vivia, que é a antiga Alemanha, né? A Prússia é o que vai desembocar na Alemanha, vai se tornar Alemanha em 1871. E para o Hegel aquilo é o auge do progresso da razão. Né? Tem a história humana como um todo, com H maiúsculo, né? Uma história universal da humanidade, segue um processo progressivo que vai da caverna ao Estado alemão plenamente constituído, plenamente racional, com suas leis racionalmente estabelecidas, com sua burocracia que funciona racionalmente, tudo funciona racionalmente muito bem. E isso é parte da mitologia que o Aquilembem está criticando, essa ideia de que tudo funciona com base na razão. Não é assim, ao mesmo tempo os caras estão invadindo, destruindo, colonizando e assassinando povos inteiros na África e na América. E ele também mostra que, mesmo nessa reflexão do Hegel, por exemplo, a noção de morte é bem importante. Né? Esse progresso do espírito se faz principalmente enfrentando a morte. Né? Essa coisa do enfrentar a morte é importante para a filosofia do Hegel, aquela coisa romântica. Né? Hegel é um grande romântico. Então, aquela coisa de estar diante da morte, enfrentar a morte, superar a morte, não sei o quê. Isso faz o senhor. Hegel tem uma longa reflexão sobre o senhor e o escravo. O senhor é aquele que enfrenta a morte, supera a morte. O escravo é aquele que teme a morte. Aí o Mbem está, em parte, dizendo, olha, a morte vai se entranhando aí de alguma maneira, né? Mesmo nessa coisa da racionalidade pura, parece que a morte tem uma importância fundamental, mesmo nessa filosofia obscura da razão aí do Hegel. Essa coisa da relação com a morte ainda é mais decisiva do que talvez o progresso da razão. E essa coisa da leitura do senhor e do escravo aí não, é papo de senhor falando. Ele não entende o que é a realidade colonial escravista. E do Hegel ele também puxa uma crítica lá para o Marx. Né? Tem uma crítica aí ao Marx. A noção de que a noção da marcha progressiva da história que envolve a morte, o assassinato de grupos inteiros de pessoas e tal, em nome do progresso histórico. O progresso histórico, para o Marx, envolve o assassinato sistemático de grupos inteiros de pessoas. A marcha progressiva da história. O que mais, pessoal? Mas, olha, já adiantando, né? Eu falei pouco porque eu acho interessante, mas, assim, essa parte Hegel, a parte que ele cita lá, o Bataille citando Hegel, não é disso que a gente vai falar na prova, né? Ficaria uma coisa muito específica, que seria para um grupo de estudantes de filosofia, no nível de mestrado, uma coisa assim, para a gente entrar nessas coisas. Aqui, para os nossos termos, a discussão que nos interessa é outra, né? Essa parte política, essa parte sociopolítica, com essa base filosófica, obviamente, mas que tem a ver com essa herança do Foucault, que tem um diálogo forte com a Hannah Arendt, tá? É isso, não vai cair Hegel, Bataille na prova, não.
que mais, pessoal? Que temos mais de dúvidas, comentários, questões? Alguma coisa que vocês pensaram aí que tem a ver com o que a gente está discutindo? Nada mais? Querem que eu fale mais sobre alguma coisa? Lembrando que é nosso último encontro. Última chance. Se quiserem que eu fale mais sobre alguma coisa, seja desse texto, dos outros, de algum tema geral que tenha a ver com isso aqui, eu falo. Se não, vou encerrar. Vamos lá, 1 minuto. Vai, Luísa. Rosiane, que é spoiler da prova. A spoiler da prova eu já dei um pouco, né? O mesmo esquema da primeira, só que, obviamente, com foco nesses 2 textos que a gente viu. Vocês estão tranquilos? Deu para acompanhar essas discussões da banalidade do mal, da necropolítica? Tá tranquilo? Beleza. Então eu posso fazer uma prova mais difícil. Brincadeira, a gente não tem nenhum interesse em fazer uma prova super difícil, aí todo mundo se dá mal. Não tem para quê. É isso então, gente. Vamos ficar por aqui. Professor, eu tive uma dúvida, mas é no texto da Hannah Arendt. Beleza, pode falar. Eu não sei muito bem, tipo, eu vou falar por alto, que a minha dúvida foi se ela faz uma diferenciação entre o conhecimento e o pensamento. Porque eu não me lembro exatamente, pelo que eu entendi, ela fala da capacidade de, até no final, quando ela vai falar, o autor vai falar de educação também e tal, sobre essa promoção de um pensamento crítico. E aí eu fiquei na dúvida se ela diferencia o conhecimento, o ato de conhecer, do pensamento de, tipo, produção de algo crítico e mais autônomo, talvez, mais ou menos assim. Porque também, na época, estava rolando uma foto na internet de uma placa de livraria escrita com um giz, não sei se vocês viram, que era tipo, se a elite, se os ricos lessem, a gente não estaria nessa situação. Como se o acesso à leitura, porque também tinha a ver com a taxação dos livros e tal, que algum político falou que quem lê é rico, então por isso os livros, a taxação dos livros faz sentido, enfim. E aí, como se a leitura e o acesso ao conhecimento fossem algo que, meio que uma concepção moral desse acesso ao conhecimento, se os ricos lessem, a gente não estaria nessa concepção, e desatrela também essa questão de classe, de poder, de hierarquia, enfim. Aí é isso que eu queria saber, se ela faz essa diferenciação. Perfeito, Bárbara. Esse é um ótimo exemplo, né, de algo que ela critica, porque ela faz, sim, uma diferença grande. São coisas diferentes, né? Ela chama a atenção. Isso é muito importante que vocês compreendam. Quando a Hannah Arendt fala de pensamento, ela está falando de algo muito específico. E a chave para a gente entender a banalidade do mal é justamente essa noção de pensamento.
Por que ocorre a banalização do mal? Porque as pessoas, diz ela, absolutamente comuns, essa é a tese, né? Não é porque veio um monstro, não é porque elas estão possuídas pelo demônio, não é porque elas têm um mal terrível enraizado dentro de si, não é porque o Hitler malvado convenceu todo mundo, é porque as pessoas absolutamente comuns, como eu e vocês, abdicam da capacidade de pensar. Aí, para a gente entender o que isso significa, é importante a gente entender o que ela está chamando de pensar. Pensar, e primeiro entender o que não é, o que ela não está chamando de pensar. Pensar não é essas frases que vão passando na nossa cabeça, essas imagens, assim, que a gente faz no dia a dia, tipo, agora eu estou aqui, aí depois eu vou ligar para não sei quem, vou conversar, será que minha mãe já tomou vacina, vou falar com ela, que legal, e depois... Não. Pensar não é aquela coisa que o Piaget descreve, Vygotsky, que com 4 anos você entende que o quadrado cabe no quadrado, com 6 anos você entende que o dia é dia, a noite é noite, sua mãe, seu pai... Não é isso. Essas habilidades cognitivas, né? Você precisa, tudo bem, dessas habilidades cognitivas para fazer o exercício que ela vai chamar de pensar. Mas pensar não são habilidades cognitivas. Pensar não é conhecimento, adquirir mais conhecimento. Se fosse isso, a gente estava salvo. O que circula aí de conhecimento não está no gibi, né? Pensar não é formação acadêmica, não é doutorado, diploma de doutorado na parede. Esse senhor que você disse, né, esse político que disse que quem lê é rico, então pode taxar o livro, é o Paulo Guedes. Paulo Guedes não é nenhum ignorante, ele tem estudo, né? Tem bastante estudo, bastante conhecimento, tem diploma acadêmico pendurado na parede. Isso não tem o sentido ético que ela quer dar ao pensamento. Ético nesse sentido de que uma atividade que interfere na nossa própria postura, no nosso próprio comportamento, na nossa própria maneira de se colocar diante da realidade, diante dos outros e diante de nós mesmos. Então, pensar, para Hannah Arendt, é um exercício, uma prática de interromper o fluxo automático da vida cotidiana, tomar distância, na metáfora que ela usa, lá no livro chamado A Vida do Espírito, que é um livro belíssimo, que foi o último que ela escreveu, deixou inacabado. Ela usa a metáfora do ator e do espectador. Diz, a maioria do tempo a gente está atuando, assim, num teatrão social. A gente vai desempenhando vários papéis, de acordo com um script já mais ou menos pré-programado, né? Nada muito diferente. Se acontecer algo muito diferente, a gente até se espanta. Vai ali seguindo, é o filho, depois é o aluno, aí é o coleguinha de classe, é o amiguinho, é o inimiguinho, tem os amores, os amantes, sabe, não sei o quê, é o trabalhador de uma empresa que vai dialogar com os colegas, com o patrão, um monte de coisa. Isso é atuar, mas a gente está o tempo todo ali como uma espécie de personagem no teatro social. O exercício de pensamento é a interrupção desse fluxo automático da vida cotidiana e um tomar distância que nos joga, nos atira na posição, mesmo que momentaneamente, para a posição de espectador. Ela diz, porque é o espectador que pode compreender o espetáculo como um todo. O personagem, é importante que o personagem não compreenda o espetáculo como um todo. Se você for ver uma série, um filme, que o personagem ali dentro, ele já entende tudo, ele sabe de onde veio, o que vai acontecer no futuro, tudo, está entendendo tudo, não vai ter graça a série. Essa ignorância do personagem em relação à totalidade do espetáculo é o que dá a graça de um filme, de uma novela, né? O espectador é quem pode compreender o espetáculo, é quem pode entender a série inteira, quem pode entender o filme inteiro, a peça teatral inteira. Então, essa é uma metáfora que ela usa para a gente tomar distância e tentar ver as coisas, compreender as coisas de uma maneira mais ampla, sem ficar na mera reprodução cotidiana dos valores estabelecidos, das ideias estabelecidas, das violências estabelecidas, porque isso torna a gente potenciais veículos do mal. E o que ela chama de mal, eu expliquei. Não é assim uma pessoa sacanear a outra, sabe? Uma pessoa prejudicar a outra, nem bater na outra. É a violência extrema contra grupos inteiros de pessoas. Tem um caráter sociopolítico. Quando ela fala de mal, ela não está fazendo uma reflexão sobre
uma pessoa na sua vida cotidiana com uma outra pessoa na sua vida cotidiana. Está falando de um fenômeno sociopolítico, tá? Esse é o âmbito de pensamento dela, a política, a sociedade. Então, a violência extrema contra grupos inteiros de pessoas é o que ela chama de mal. E quando a gente abdica da capacidade de pensar, nós nos tornamos potenciais veículos do mal. Mas pensar nesse sentido profundo, de colocar os nossos próprios valores, as nossas próprias ideias, a nossa própria identidade, aquilo que a gente acredita que é, aquilo que a gente está acostumadíssimo a repetir, as histórias que a gente está acostumadíssimo a contar para nós mesmos e para os outros, sair um pouco desse lugar, tomar distância desse lugar, se arrancar um pouco dos cenários do teatro social e, a partir dessa distância, conseguir ter uma compreensão maior que vai ter uma interferência na nossa própria postura. Será que, fazendo o exercício dessa experiência, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, dizendo sim às mesmas coisas, obedecendo as mesmas ordens? Ou será que alguma coisa muda quando a gente faz esse exercício? A aposta dela é que pode mudar. Embora não seja garantido, não tem uma garantia, né? Eu tenho um exemplo bem próximo. O Heidegger era um pensador. Não é só um cara que, sabe, escreve qualquer coisa. Era um pensador. E era nazista. Mas ela aposta ainda que o pensamento, esse exercício de pensamento, é a chave, né, para que algo possa acontecer em termos de postura, na realidade, que nos livre do mal, entre aspas, né, que faça com que a gente não se torne veículo do mal. Que a gente diga não, que a gente veja as pessoas que são desumanizadas como humanas, sim, que a gente possa fazer alguma coisa por a gente mesmo, por essas pessoas, nem que seja se recusar a compactuar com o movimento que passa como um trator por cima de todas essas pessoas que são sistematicamente invisibilizadas, desumanizadas e destruídas todos os dias pelo próprio fluxo da vida cotidiana, numa realidade violenta, né? Então, pensar é esse exercício, essa prática, que tem um sentido ético muito forte. E não é conhecimento, habilidade cognitiva, diploma de doutorado, nada disso para ela é pensar. Até porque, mais uma vez, ela tem exemplos muito claros lá na Alemanha nazista, de pessoas que tinham um conhecimento enorme, né? Algumas das grandes mentes do século XX, físicos, químicos, engenheiros, não só doutores na área, têm formação acadêmica, mas com real conhecimento muito vasto sobre esse campo das ciências naturais, estavam lá apoiando o regime nazista. Como vai ter cientista social, como vai ter gente de propaganda e marketing, que tem um conhecimento enorme sobre o funcionamento da mente, sobre o funcionamento da sociedade, que está trabalhando a serviço do regime nazista. Acho que por isso mesmo, pegando o nazismo assim como exemplo, como ela faz, ela traça essa diferenciação entre conhecer e pensar, entre ter diploma e pensar, entre dispor de habilidades cognitivas e pensar. Entende? Pensar é outra coisa. É um exercício difícil, raro, nem sempre agradável, que coloca em questão as nossas próprias crenças, aquilo que a gente acha certo, aquilo que a gente acha que é, a nossa própria identidade. Tudo entra em questão quando a gente faz o exercício mais profundo do pensamento. Isso é difícil. Isso é difícil. O pensamento, a Bárbara colocou aqui um trecho, o pensamento não fundamenta ontologicamente o agir moral, mas talvez seja fundamental para ele. É aquilo que eu falei, não é uma garantia. Tipo, olha, fiz o exercício do pensamento, agora eu vou agir de maneira sensacional. Não, mas talvez seja fundamental, né, para um agir que não seja uma mera reprodução de valores prontos que podem ser potencialmente destrutivos. É um agir diferente, um agir de uma outra ordem.
tem um impacto, é um exercício, uma atividade que tem um impacto na nossa postura, pode ter um impacto na nossa própria postura, sabe? E que nos leve a, pelo menos, estranhar a realidade social instituída que a gente vive, ao invés de aceitar passivamente e achar ainda tudo normal, tudo lindo. Ah, olha que beleza. Pô, evitar olhar a todo custo para isso que incomoda, para isso que é estranho. Ficar reproduzindo só, para retomar lá o Byung-Chul Han, né? Positividade, alegria, foto bonita, tudo isso é legal, vamos fazer, mas viver uma vida só disso, pô, é pouco demais, entendeu? Muito pouco. Fala aí, Fernando. Bom dia a todos. Tudo bem, mestre? Tudo bem. Há pouco tempo, eu passando na casa do meu pai, passou um conhecido dele que votou em Bolsonaro. Eu vou dar nomes aos bois para não... né? E ele votou no Bolsonaro. E aí, o que ele argumentou que gerou frustração nele por esse voto foi que, acho que em determinado lugar, as pessoas não tinham nem condições de ter máscara para poder se proteger, né? Da pandemia. Então, tipo assim, o que indignou ele, a fala dele naquele dia, que deixou ele indignado, foi justamente, caraca, o cara não teve tipo, movimento nenhum para comprar máscara, troço barato, para poder dar para esse povo, sabe? E aí, o cara não vota mais no Bolsonaro. E aí, assim, eu escutando vocês falando disso e tudo, essa é o que a menina colocou aqui, a Bárbara. O pensamento não fundamenta ontologicamente hoje moral, mas talvez seja fundamental para ele. Então, ele, no exercício de ver na prática a coisa dando errado, né, ele conseguiu fazer, ir para esse lugar que você diz, né, que Arendt diferencia o pensamento, né, e o conhecimento, né, conheço a história do mundo, né, mas eu concordo com isso e vou agir debaixo disso e, vamos ditadura, quero ditadura. Não, sai e fala, cara, isso daqui tá esquisito. Exatamente. Isso daqui tá esquisito. Então, eu acredito que isso aconteceu muito ultimamente, assim, né? Mas eu não sei até que ponto, por quê? Aí tem uma outra questão, né? Por exemplo, das manifestações, que isso me incomoda. Lá no início, em algum momento, você deve me lembrar, professor, as manifestações começaram por causa de uma passagem de ônibus, né? As pessoas foram reivindicar o aumento de 20 centavos da passagem de ônibus. Ok, não fizeram aumento naquele momento. Acho que 3 meses depois aumentou e ninguém foi manifestar. Então é como se as pessoas aceitassem isso. Tipo, caraca, não dá certo mesmo, não tem jeito. Né? Então, bem-vindo. A necropolítica é muito bem-vinda, vai ser bem-vinda. E a gente, né, volta a não conseguir pensar na visão de Hannah Arendt. Eu não sei até que ponto isso vai para frente. Aí, se puder falar, a gente já está, né, meio-dia, mas é interessante. Claro, Fernando, acho que você deu um exemplo bom, né? Assim, às vezes é também mais simples do que parece. Pode parecer uma coisa muito complicada, mas, pô, pelo menos sacar que tem alguma coisa esquisita, entendeu? Com o mundo, sacar que tem alguma coisa estranha. Não é possível continuar no mesmo fluxo, no mesmo movimento impensado, no mesmo movimento de reprodução dos valores que estão aí, pô, gritando mito, botando camisa amarela, negando a pandemia, pô, sabe? Coisas que é muito esquisito, entendeu? Dá uma olhada, cara, tá esquisito. E tem esse tipo de exercício, claro que pode ser mais até do que isso, mas às vezes é um exercício simples desse, né? De sacar que o negócio está estranho, estranhar. O estranhamento é importante para a noção de pensamento da Hannah Arendt. Se não tem nada estranho, não está havendo pensamento.
Porque tem alguma coisa estranha, entendeu? Tem que bater esse estranhamento em relação ao próprio cenário no qual você está envolvido. Senão é só a atuação no teatro. O personagem não vai ficar estranhando o teatro no qual ele está envolvido. Ele está ali para fazer aquele papel. O exercício do pensamento, por que ela diz que te joga lá no lugar de espectador? Porque é o estranhamento em relação ao cenário, pô. De repente, você que estava ali só atuando, estranha. E isso pode ter uma interferência na sua postura, como tu falou. De repente, para esse cara bater o estranhamento, finalmente, tarde, mas bateu, e o cara tem alguma interferência na postura dele diante da realidade, né? Agora, em termos do quanto isso pode crescer, aí eu realmente não sei mesmo. Eu sou um pessimista, assim, né, em termos sociopolíticos. As coisas são... Fica uma impressão de que a massificação sempre vence, sabe? Que a reprodução irrefletida sempre vence, por adesão, assim, né? As pessoas vão atrás, né? Mas tem um ganho, né, no exercício, mesmo que ele fique solitário às vezes, tem um ganho nesse exercício do pensamento. E eu não abro mão dele, não. De pelo menos, não que eu seja o tempo todo isso, mas que ter isso no horizonte, sabe? Ter isso como referência. Tem uma experiência que é de estranhamento e que tem que bater de vez em quando, sabe? Senão é muito pouco, né? É muito pouco. Não, sabe? Pô, fim de semana, né, cara? Essa galera toda de verde e amarelo, gritando mito pela rua, aglomerando. Sabe? Não dá. Não dá. Só não dá. Pessoal, vamos ficar por aqui. Acho que deu para conversar bastante sobre... Valeu, Fernando, eu que agradeço. Agradeço muito vocês que puderam recorrentemente aparecer, Alexandre, Thalita, Fernando, Luísa, Bárbara, Rosiane, e espero que vocês se cuidem, né, que possam ter uma situação um pouco mais tranquila dentro de todo o caos terrível que a gente está vivendo. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, se a gente consegue, aos poucos, ir melhorando um pouco na situação. Mas, de todo jeito, fortaleçam-se, porque talvez não seja tão para já, mas vamos atravessando aos pouquinhos esse momento, que a roda da fortuna também, como diziam os romanos, ela dá umas viradas, não tem jeito. Nada dura para sempre. Não dura mesmo. Valeu, Thalita, valeu, Alexandro, valeu, Luísa, valeu, Rosiane, valeu, Bárbara, valeu, Fernando. Um abraço para todos vocês. Na quinta-feira eu coloco lá a prova, não se esqueçam, ela vai ficar até a outra semana, para vocês terem dias de semana, dias de fim de semana para fazer também. Tem gente que prefere uma coisa, tem gente que prefere outra. Qualquer coisa, qualquer dúvida, mandem uma mensagem lá na sala, tem uma função lá de mensagem, chega direto para mim no meu e-mail, só deixar lá uma mensagem que eu respondo. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês, um bom fim de semestre, se cuidem. Tchau, bom dia. Valeu, Luísa, obrigado. Qualquer coisa, é só entrar em contato, tá bom? Valeu. Valeu, tchau, tchau, pessoal.